Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre carga espiritual e impregnação energética. O que é cada uma e quais são as diferenças. Quando a gente trabalha no campo energético das pessoas, né, como eu atuo diariamente com isso, ou quando a gente busca o nosso autoconhecimento energético, é de fundamental importância que a gente saiba da existência dessas duas formas de influências no nosso campo e também que com o tempo a gente consiga até identificar o que é uma, o que é outra. Então, em primeiro lugar, o que é a carga espiritual? A carga espiritual é literalmente quando nós temos irmãozinhos ou seres ao nosso redor que acabam drenando a nossa energia, né? O que acontece? A grande maioria dos seres que se aproximam de nós, eles não estão perto de nós para nos prejudicar. Na verdade, eles são seres que estão com dores, com tristezas, com sentimentos densos. E ou eles estão lá e só por estar perto acaba nos afetando, ou às vezes eles até se aproximam de nós com o intuito de, digamos, se alimentar da nossa energia, né? Mas pensem assim, que não é algo que é direcionado a nós, é como se fosse aquela planta parasita que acaba afetando a árvore, né? Existem algumas plantas que elas se alimentam da árvore, mas no fundo o objetivo delas é realmente sobreviver, ficar bem, a ter aquele alimento. Então eu sempre falo, né? Eu até vou fazer outros vídeos falando de obsessão, mas a grande maioria dos espíritos que se aproximam de nós, eles são esses que eu chamo de os perdidinhos, né? E claro, existem as obsessões, vários tipos, existem obsessões muito sérias, mas eu sempre falo que a grande parte dessa carga espiritual são os irmãozinhos perdidinhos, né? E daí nos tratamentos a gente encaminha. Então essa é uma das formas da gente sentir essa influência no nosso campo. Porque, por exemplo, se você pega um irmão, né, um perdidinho que está perto de você e está com dor, está chorando, quem tem mais sensibilidade vai sentir isso, né, vai sentir isso no seu campo. Ou, por exemplo, pessoas que não têm tanta sensibilidade, geralmente elas sentem quando acumula demais. Daí mesmo que elas não tenham uma sensibilidade grande, elas vão começar a se sentir drenados. E daí você já vê que é porque tem muito conteúdo espiritual, né? Muita carga espiritual. Então isso seria a carga espiritual. E agora eu quero falar um pouquinho sobre as impregnações energéticas. Bom, eu já falei que as cargas são literalmente os seres, né? Os irmãozinhos que estão perto e que a gente acaba sentindo tudo que eles estão sentindo, né? Então, eles estão tristes, a gente sente tristeza, eles estão com raiva, a gente pode sentir raiva. E já as impregnações, elas são energias densas que acabam grudando no nosso campo. Então, é muito comum, por exemplo, quando você vai conversar com alguém que está com uma energia densa, ou que está muito triste, ou que está com muita raiva, e a pessoa desabafa e a pessoa está naquela energia, ela acaba inconscientemente enviando para você essa energia. Não é algo consciente no sentido que é como se, digamos assim, alguém estiver cheio de carvão e se sacudisse, esse carvão cai em você, né? Então não é que a pessoa envia com uma intenção de que você receba aquilo, mas essa carga ela acaba chegando em você. E a gente também pega de ambientes, né? Eu sempre falo, se a gente vai num ambiente que está denso, num ambiente que tem muita gente, né? Pensem que essas pessoas vão estar em vários estados de espírito, vários estados de ânimo. Então essa energia também acaba resvalando e acaba caindo no seu campo. Essas seriam as impregnações energéticas. E por que é importante saber dessas duas formas de influências que nós temos? Porque muitas vezes você está trabalhando uma e o problema é a outra. Então, a gente saber que existem as duas, são duas, digamos, checagens que nós faremos sempre que nós não estivermos bem. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu estava numa casa que tinham muitas pessoas e eu, né, antes de dormir, fazia os encaminhamentos, porque eu vi que tinha, né, muitos perdidinhos, então eu estava lá, mas eu estava fazendo os encaminhamentos. E eu fiz muitos encaminhamentos e eu continuava me sentindo mal, continuava me sentindo cansada.
Aí eu falei, acho que eu vou intensificar esses encaminhamentos, mas não tinha o que mais encaminhar, né? Eu não via nada para encaminhar. E no caso não era encaminhamento, era impregnação energética. Então, apesar de que eu estava encaminhando, estava tudo super bem nessa área de encaminhamento, a parte de impregnação de muitas pessoas, né? Também saí, fui para lugares, não eram só das pessoas do local, né? Isso é sempre importante falar. E começou a ficar muito impregnado o meu campo. E daí eu parei, sentei, fiz uma meditação, fiquei 1 hora fazendo uma limpeza do meu campo. E daí fiquei ótimo. Nossa, daí parecia que eu tava zerada, né? Então, tem pessoas que estão fazendo só meditação de limpeza e daí começa a se sentir cansado mesmo assim. Por quê? Porque é algum trabalho que não tá atuando no lado espiritual, no lado do encaminhamento, né? E, bom, no Mãos de Luz que eu trabalho, eu já faço os encaminhamentos do que eu vejo, né, durante a sessão do Mãos de Luz. O trabalho principal é nas impregnações, em tudo que eu vejo no campo, mas eu também, digamos, abro um portalzinho ali de encaminhamento junto para ajudar, né? É claro que quando a pessoa está com muita carga espiritual, muita coisa ao redor dela, daí eu recomendo a limpeza de ambientes, que ela é muito boa para esse trabalho de encaminhamento espiritual, né? Então é muito importante que vocês saibam a diferença, né? Para ver o que está causando cansaço, o que está causando desconforto, né? Se é um, se é o outro, os dois, né? Nós estamos numa fase que as coisas estão muito densas por aí, então todo conhecimento que a gente tiver para esse autocuidado ou para estar buscando uma ajuda é muito importante. Então é isso, pessoal, por hoje. Inscrevam-se no canal, né? Para quem cria conteúdo é super importante ter essa participação, ter as pessoas que acompanham, comentam, né? É um incentivo de continuar o trabalho, de fazer os vídeos. Então é isso, pessoal. Namastê.